pelo menos eu cheguei nisso essa semana, de uma projeção do Google, que você consegue projetar alguns animais. Achei o máximo, achei super bacana, fiquei brincando aqui. Achei Porque legal também, as Silvana. crianças gostam, né? As crianças gostam, né? Sim. Bom, acho que podemos, né? Tá faltando só o Felipe e a gente acho que podia já começar, né? Podemos. E a Diana, a Diana, né? E a Diana, não, mas a Diana avisou que ela ia Ia atrasar. atrasar. Então, Ah, a Diana, tá. eu sei que ela não vai chegar no horário, tá? Então, acho que a gente pode começar. Bom, bem-vindos todos, né? Vamos para o nosso segundo dia do colóquio. Como a gente havia combinado, acho que hoje a gente vai ter um tempo maior de conversa, porque nós já nos conhecemos, já trocamos, né, um pouco de informações, então acho que hoje a gente pode aquecer continuar a nossa conversa. Só para a gente reforçar, acho que a ideia mesmo é a gente ter entre os nossos 3 mediadores, né, Fátima, Adriana e Rui, a ideia é que um deles traga uma fala que vai ser uma fala de provocação, né, para nos pôr a pensar, e a ideia é que vocês possam participar com perguntas, enfim, né, sinalizem, a gente abre o microfone, vocês abrem o microfone e podem entrar, não tem problema nenhum, tá bom? Vocês viram, a gente mandou o material para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês nos avisem, tá, que a gente pode encaminhar. E a gente vai seguir fazendo isso. Então, todas as referências que a gente trouxer, a gente vai encaminhar para vocês. E como a gente fez da última vez, a gente está gravando também, tá? O encontro, mais para que a gente possa retomar. Tá bom? Então, a gente na sexta-feira, nós começamos pelos porões, né? A Fátima nos levou um pouco para recuperar essa ideia desse percurso histórico da instituição escola, né, daquilo que a gente acaba naturalizando, como a escola é assim, né? E eu acho que foi super interessante essa pontuação que ela foi trazendo de como a escola foi se transformando e como algumas coisas voltam, né? Estão de novo, né? São as mesmas perguntas. A escola para poucos, a escola multisseriada, a escola sem as paredes, quer dizer, como a gente já, de alguma maneira, passou por percursos semelhantes a esse. Então, aí hoje a gente pensou em trazer mais esse andar intermediário, voltando ali para a ideia da metáfora da casa, lembrando que falar também desse andar intermediário vai nos fazer em algum momento ter que buscar alguma coisa no porão ou ver se a gente consegue colocar alguma coisa no nosso sótão, né? Então a ideia é conversa hoje a Adriana que vai trazer para a gente as provocações, né, falando um pouco dessa prática do professor da sala de aula. Tá bom? Bom, boa tarde. Então, é isso que a Sil falou, né? A ideia é compartilhar um pensamento, né? E expor algumas interlocuções com alguns textos, no sentido da gente esquentar para a conversa, tá? Ô, Rui, você me ajuda com os slides? Sim, sim. Bom, eu pensei que uma forma que de começar seria a gente fazer uma leitura, eu vou fazer uma leitura rápida de um texto, e daí depois continuar conversando, né? Esse texto é do Ser e Tempo na Poesia, do Alfredo Bozzi, que é um historiador e crítico de literatura. Mas que, embora seja crítico, escreve muitíssimo bem. E esse é um excerto de um texto maior, em que ele está falando sobre as mãos, tá? A mão do oleiro leva o barro ao fogo, tijolo. A mão do vidreiro faz a bolha de areia e do sopro nasce o cristal. A mão da mulher tem olheiros nas pontas dos dedos, risca o pano, enfia a agulha, costura, alinhava, pesponta, chuleia, cerze, caseia. Prende o tecido nos aros do bastidor e tece, e urde, e borda. A mão do lenhador brande o machado e racha o tronco. Vem o carpinteiro e da lenha faz o lenho, raspa e desbasta com a plaina, apara com o formão,
alisa e desempenha com a lixa, penetra com a cunha, corta com a serra, entalha com a talhadeira, boleia com o torno, crava pregos com o martelo, marcheta com as tachas, encerra e ilustra com o feltro. O ferreiro malha o ferro na bigorna, com o fogo o funde, com o cobre o solda, com a broca o fura, com a lima o rói, com a tenaz o verga, torce e arrebita. Você passa, Rui? O gravador entalha e chanfra com o cinzel, pule com o buril. O ourives lapida com o diamante, corta com o cinzel, afina com o buril, engaça com a pinça, apura com o esmeril. O escultor corta e lavra com o escropo e o formão. O pintor, lápis ou pincel na mão, risca, rabisca. Alinha, enquadra, traça, esboça, depuxa, mancha, pincela, pontilha, empastela, retoca, remata. O escritor garatuja, rascunha, escreve, reescreve, rasura, emenda, cancela, apaga. Eu acho muito bonito assim a ideia de que o que eu queria trazer para a gente como reflexão. Ai, caramba. Peraí que eu sumi. Voltei? Eu sumi, não? Não, tá aqui. Tudo bem. Tá. Ah, tá bom. É que sumiu o slide, é isso? Isso. Tá. Eu voltei para você. Tá bom. O que eu queria propor de conversar é essa ideia do ofício do professor, né? Acho interessante a gente pensar nessa palavra do ofício, né? Da ocupação, né? Do que é próprio do fazer do professor. E o texto do Bose faz esse mergulho no que é possível fazer com as mãos e no que as ferramentas, que eu acho que é uma palavra para a gente guardar também para a conversa, como as ferramentas possibilitam coisas, né? Coisas a serem inventadas e criadas, né? Rui, você põe para mim de novo? Sim. Então, essa ideia de que... O próximo, isso. Essa ideia é esse. Essa ideia de que o que eu gostaria de pensar sobre, junto com vocês, é sobre um fazer de professor, né? O que é o fazer do professor? O que é próprio do seu ofício, né? Para isso, eu vou conversar um pouco sobre, pautada numa leitura de um autor que se chama Jorge La Rosa, num livro Esperando Não Se Sabe o Quê? O Ofício do Professor. Ele escreve esse livro pensando em expor reflexões que ele tem acerca do seu próprio trabalho de professor dentro da universidade, num curso para professores, né? E todo o livro é um pouco um compartilhamento de uma trajetória e de suas reflexões e leituras acerca desse grande tema que é o nosso ofício. Eu sou uma leitora do La Rosa, mas essa é uma obra que eu estou molhando os pés ainda, né? Não mergulhei até o último fio de cabelo, e isso foi uma coisa que também me pôs a pensar se era possível estabelecer uma conexão e um diálogo com uma obra da qual eu não sou tão íntima, né? E, na verdade, nessa reflexão também me veio que talvez essa fosse uma grande oportunidade, né? Ao invés de me sentir frágil por ela não ser uma obra da qual eu sou tão íntima, me sentir potente por poder compartilhar e, no encontro, produzir novos saberes e novos conhecimentos e reflexões, né? Acho que isso também diz da nossa prática, né? Quando que a gente pode trilhar caminhos, mesmo sem ter feito mergulhos profundos, né? E que a leitura, assim como a produção do conhecimento, é uma viagem compartilhada, né? Então, isso foi uma coisa que me encorajou em trazer a obra para essa conversa hoje.
Então, ele faz, enfim, o livro é dividido em partes, mas no começo ele vai falar sobre uma coisa que eu acho que é muito interessante de se pensar, que é por que o Homo sapiens, que seria definido como o ser que tem a linguagem, né, precisa se separar do Homo faber, que é o homem que fabrica, né? Por que será que o pensar e o fazer, eles precisam em algum momento se separar, né? Essa ideia de que o mundo ocidental precisou estabelecer uma cisão entre cabeça e mão, né? E o que a gente poderia pensar sobre o fazer do professor unindo essas duas coisas, né? Tem uma reflexão muito interessante sobre essa ideia do que é um fazer instrumental e do que é um fazer artesão. Ele fala um pouco que o fazer instrumental tem a ver com você estar familiarizado com os formatos dos objetos, as formas dos objetos, né? E as ferramentas, né? Então, que óbvio, um carpinteiro não pode exercer seu ofício se ele não sabe nada sobre a arte das ferramentas da carpintaria, né? Por isso que eu acho bonito esse texto do Bose, porque ele vai falando sobre isso, né? Como que o oleiro manuseia o barro e faz o tijolo, e como o tijolo... Enfim, e vão entrando novas figuras de produção, né? E inventando o mundo, a gente poderia dizer até, né? Mas ele diz que o artesão, ele dá um passo a mais, né? Ele vai além do fazer instrumental, porque quando ele olha para a madeira, ele se pergunta: o que pode essa madeira? Né? O que é possível? O que está latente nessa madeira que eu posso fazer? Enfim, eu vou deixar essa metáfora, queria que a gente guardasse ela no coração e na mente, né? Então, o que é essa posição de pensar na ferramenta, no que eu tenho em mãos e como eu posso me relacionar com os objetos com essas ferramentas, e o que é ocupar uma posição de olhar para aquilo e perguntar o que é possível fazer, tá? Você passa para mim, Rui? Eu queria ver, não a minha cara pequenininha, queria ver outras caras. Dá para fazer isso? Dá. Onde você está vendo a sua cara pequenininha, deve ter uns... Coloca o mouse aí e coloca os quadradinhos. Grid. Isso. Achei. Tá bom, tô vendo outras caras. Tá bom, melhor. Obrigada, Rui. Bom, então, nessa ideia, né, de se pôr a pensar sobre essas oposições, ele também propõe um pensamento que é esses binarismos que estão constituídos na sociedade, e eu acho que eles têm muito a ver com a escola e com o fazer do professor, né? Então, esses duplos, esses conceitos que andam de mãos dadas, né? E como isso produz no nosso pensamento uma lógica de oposição, embora não precise ser assim, né? Mas normalmente quando os conceitos vêm aos pares, eles convocam uma oposição, né? E a gente compra a oposição, né? Pela linguagem, né? Então ele traz esses binarismos assim, teoria e prática, técnica e expressão, artista e artífice, produtor e usuário, né? Como que essas duplas de conceito foram, essas posições, né, foram sendo instituídas como opostos? Será que são? Né? Será que quando você é um usuário, você não é um produtor? Ou quando você é um produtor, você não é um usuário? Né? Será que quando você é um técnico, quando você está no campo da técnica, a expressão necessariamente precisa não estar junto? Né? É um ou outro,
ou é possível que a gente pense num movimento de borrar essas supostas delimitações, né? Supostas territorializações conceituais, né? E como essas territorializações também fazem com que a gente olhe as coisas por essa lente, né? Por uma lente muito binária, ou isso ou isso, ou isso ou isso, ou tradicional ou construtivista, né? Enfim, eu acho que a escola ela está muito assim, né? Ela opera muito com os binários, né? Você passa para mim, Rui? Tem um antes desse, não, né? Não. Deixa eu só... Não. Ah, não, tem um depois, tá. Pode escutar. Então, né, essa reflexão que ele faz sobre esses binarismos e tal, tá inspirada numa outra obra que se chama O Artífice, do Richard Senet. Eu comecei a ler também a obra, não deu tempo de eu vencê-la, mas ela é bem interessante também, porque ele vai fazer toda essa reflexão sobre o ofício, né? O que é o ofício e o que o ofício é capaz de construir, né? E aí eu trouxe uma citação que eu achei muito boa para pensar o papel do professor, né? Ele diz assim: todo bom artífice sustenta um diálogo entre práticas concretas e ideias. Esse diálogo evolui para o estabelecimento de hábitos prolongados, que, por sua vez, criam um ritmo entre a solução de problemas e a detecção de problemas. O que eu acho interessante de colocar em movimento para a gente pensar é que a escola ela já tomou muitas invertidas ao longo da história, né? E agora a gente está vivendo mais um atravessamento, atropelamento, mais um tsunami, né? Que foi a questão da gente ter sido catapultado para a educação remota e à distância, sem qualquer possibilidade de preparo, né? Mas o que isso, essa nova trombada nos colocou a pensar bom, mas o que do ofício do professor permanece? Acho que essa é uma pergunta muito interessante, assim. Responder o que é ser professor, e isso é o que o La Rosa convida a gente a pensar também na obra, que é assim: pense no que você faz, não no que você pensa sobre, né? No que você faz, o que é próprio da sua prática, do seu fazer, né? Acreditando que o ofício se constitui por aquilo que você vive, né? Como uma experiência. E que você vai se transformando como professor também nesse viver intenso da sala de aula, né? E das salas de aulas, né? Porque elas não são as mesmas. E elas nos constituem também. Mas não no sentido de achar uma essência para o que é ser professor, no sentido de que, então nós vamos encontrar uma única, e aí eu volto lá no Drummond, né? Não é a verdade, não é a essência no lugar da verdade. Então, ser professor é isto, e agora eu descobri, né? Porque a verdade está partida em metades, e diferentes uma das outras, mas no sentido de uma construção, né? E de uma reflexão sobre o fazer. Porque eu acho que o que vem acontecendo também é que os discursos que se interpõem ao fazer do professor vão o afastando do que lhe é próprio como ofício, né? Então, o discurso mercadológico, por exemplo, é um discurso que atravessa o fazer do professor,
né? O que está agora precisando ser dito sobre ser professor, né? O que é visto como moderno, potente, né? O que está vendendo? Acho que, embora a gente usar a palavra vendendo, eu acho que é uma palavra muito indigesta para nós todos que somos da educação, mas ela serve, né? Ela serve ao ensino privado e ela serve ao ensino público, porque também há mercantilização na educação pública, né? E que quando a gente se vê atropelado pelo discurso mercadológico, a gente se distancia do ofício. Assim como quando a escola tenta se colocar numa posição de responder ao cliente, né? Estabelecendo uma relação de que a família é o cliente, ela também se perde do seu ofício, porque ela precisa responder para alguém que está fora, né? E que vai sempre ter um olhar de um lugar, de um território, né? Então, assim, a escola que oferece milhões e milhões de coisas extracurriculares para poder resolver o problema da família. Veja, eu não estou dizendo que isso não pode existir, né? Eu acho que a escola é uma instituição que existe e persiste há muitos e muitos anos, e ela vai responder. Mas, assim, eu acho que a ideia é não naturalizar esses discursos, né? Não olhar para isso como, mas é assim. Não precisa ser assim, né? E o que eu posso fazer para não ouvir os discursos, mas para, em algum momento, me afastar deles e olhar para algo que é uma estética do meu trabalho, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Qual é o meu ofício? O que me faz professor? Em que momento da minha prática, em que eu estou atuando com o meu corpo, com a minha voz e com aquilo que eu escolhi ensinar, eu me sinto na potência do meu ofício, daquilo que eu posso fazer e sei fazer, né? Com as minhas mãos. Então, eu acho que essa é uma ideia interessante, uma possibilidade, né? De uma perspectiva, uma possível perspectiva de pensamento, né? E aí eu acho que quando a gente vai para esse lugar, a gente vai para aquilo que é próprio, né, do ofício de professor. Você é professor na escola. Um passo além, você é professor na sala de aula. Um passo além, você é professor quando tem o aluno. Não existe professor sem aluno, né? Você é professor no encontro com um aluno, ou 2, ou 3, ou 10, ou 100, né? Mas você só é professor aí, né? E tudo que se desdobra disso, como que a gente pode responder a uma pergunta tão ampla como essa, que é o que me faz professor? Eu acho que isso propõe uma reflexão também dos nossos modelos, né? Do aluno que fui, dos professores que tive, né? E do professor que eu quero criar e ser, né? Mas que ele não está pronto mesmo. Enfim. Rui, você passa para mim? Uma coisa que eu pensei, assim, que, enfim, que a gente podia seguir conversa, né? Seguir pensando, a partir dessas perguntas, assim, né? Propositalmente, as coloquei todas nessa perspectiva do manual, né? Do manual daquilo que vem das mãos, né? O que está em nossas mãos, né? Quando a gente se sente de mãos atadas?
do que queremos abrir mão e do que podemos lançar mão para seguir em frente, né? Nessa nova configuração a que fomos catapultados. Acho que essas são perguntas que podem movimentar, né? E além de movimentar um pensar, movimentar um fazer. Porque a cabeça e a mão podem andar juntas, né? Não separadas. Do mesmo jeito que uma coisa que se coloca para a gente refletir hoje em dia é forma e conteúdo, né? Esse é um outro binarismo, esqueci de colocar lá no slide. Maravilhoso, né? Porque como se forma e conteúdo fossem faces separadas, embora de uma mesma moeda, né? E forma é conteúdo, e conteúdo é forma, né? Por isso que enfrentar o ensino à distância não é fazer uma transposição do ensino real, isso não é possível. A aula, o território da sala de aula, aquele que a gente vivia, ele sim, ele foi tirado da gente agora, né? Então, é preciso olhar para esse novo território e se perguntar no que eu posso me agarrar. Isso foi um outro verbo que me veio assim. No que eu posso me agarrar, o que eu posso segurar nas minhas mãos do meu ofício, mesmo tendo perdido o meu território, né? O meu território conhecido, o meu território usual, onde eu me sentia potente, né? Eu particularmente, assim, vou fazer um relato. Rui, se você quiser tirar, eu não vou mais usar os slides, não sei. Eu fiquei super aflita quando começou tudo isso, né? E hoje eu entendo que muito dessa minha aflição vem de crenças muito potentes, muito importantes, muito fortes que eu tenho na sala de aula, né? E nessa ideia que um pouco da potência da aula é o encontro dos corpos, né? Que é o meu corpo e a minha voz ali presentes, eles são muito importantes para que alguma coisa aconteça no campo da aprendizagem e que eu nunca ia conseguir fazer isso pela tela, né? E agora eu acho que eu estou num segundo momento que talvez uma certa melancolia saudosa da sala, né, e dos encontros, mas não tão esvaziada assim de esperança, não tão desesperançosa, né? Não é possível fazer nada, eu não vou conseguir nada, né? Mas para isso também foi preciso que eu pudesse fazer essa pergunta essencial. Mas o que eu tenho que fazer? O que só eu posso fazer? E o que está nas minhas mãos que eu consigo sustentar em qualquer situação, né? Em que o encontro entre um professor e um estudante aconteça. Acho que é isso, assim, essa foi o percurso assim que eu pensei de compartilhar com vocês para a gente seguir dialogando, né? Acho que é isso. Tudo bem? Quem quer se arriscar algumas respostas às perguntas que a Adri fez? Assim, como é que está sendo essa experiência para vocês nesse momento, né? Quem tá na sala de aula, como tem sido essa experiência para vocês na relação com os alunos? E acho que tem um dado importante, né? Só fazer um parênteses, né, Adri? Assim, que é o fato de você estar trabalhando com 2 grupos de alunos que são alunos quer dizer, que é EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, e os jovens da Babel, que tem uma série de barreiras aí no processo de aprendizagem, uma escolarização, né, que não seguiu os rumos usuais
Então, isso é muito importante também, né? Porque a minha interface é com esse público que eles já estiveram muito de fora, né? Eles são, de alguma forma, os excluídos, né? E aí, uma mudança de rota tão radical, né? Produz um sentimento de, nossa, mas já era difícil com tudo, né? Como é que vai poder ser possível tendo mais essa questão para manejar, né? Desde problemas, claro, por exemplo, na EJA, a gente se depara com problemas muito concretos, materiais, essa é a palavra, né? O aluno não tem um celular, o aluno não tem um smartphone, o aluno não tem um pacote de dados, o aluno não tem luz na casa dele, o aluno não tem, né? Então, desde isso, né? Assim, e eu acho que até ele não sabe usar, ele não consegue entrar na ferramenta, ele não entende, ele não... Né? Ou mesmo a questão do quão letrado é cada estudante, né? Porque isso também faz diferença, né? Então, acho que são várias barreiras, né? Que a gente teve que enfrentar, né? E também enfrentar entendendo que elas são reais, elas existem, mas que elas não precisam ser intransponíveis e que só era possível seguir se a gente se fortalecesse num lugar, no outro lugar, né? Porque o que eu acho que também é uma posição muito comum, assim, é que às vezes a gente fica muito nas faltas que não estão nas nossas mãos, né? Por exemplo, o aluno não tem um celular, é uma falta que eu não posso atuar, né? Sozinha como educadora, eu não posso atuar sobre essa falta, mas eu posso atuar sobre outras, né? E eu acho que esse também é um exercício do deslocamento, né? Porque não é fácil ser educador no Brasil, em nenhum âmbito, né? Em nenhum segmento, não é fácil, né? Então, acho que também tem e aí, essa ideia de você ir construindo um lugar para si que não fique paralisado na falta, né? Então, essa falta eu não posso atuar, mas tem uma série de outras que estão nas minhas mãos, né? E que eu vou tentar fazer algo, né? E tentando responder a essa grande pergunta do que é muito próprio do meu ofício, que eu vou tentar cuidar, né? Isso aqui eu vou tentar cuidar para não escapar, né? E eu acho que isso nos põe a pensar também sobre a escola, né? Como a escola, nesse movimento da resposta a outros discursos externos, esse próprio do ofício foi se perdendo, né? Aquilo que só a escola pode fazer, né? O que só a escola pode fazer? O que só o professor pode fazer? Ninguém mais pode fazer, né? Porque e aí que é interessante essa ideia de pensar sobre o ofício, né? Porque no momento em que as ferramentas vão sendo inventadas, desde o martelo, eu imagino, né? O fazer manual vai sendo assaltado por um certo temor, né? Então agora existe isso, né? Eu vou perder o meu lugar, né? Se a gente pensar nas fábricas, né? Na Revolução Industrial, quando a fábrica aparece, então essas mãos que moldavam o tijolo vão apertar os botões, né? E o homem que faz, o homo faber, vai sumir, ele vai desaparecer, mas isso é um temor que se sustenta, não sei por quê, exatamente, né? Porque a posição de fazer, os ofícios não vão sumir, eles não vão sumir, né? O professor não vai sumir, né? Como ofício, isso não vai acontecer. Mas isso depende da gente querer ser professor, ainda, né? Apesar de todos os pesares.
Eu queria fazer só um parênteses. Existe um site que ele te diz se alguma profissão vai deixar de existir por conta da automação de tudo. E aí, se você joga lá, eu vou procurar o link aqui e eu mando para vocês, mas se você coloca lá, motorista, 99% de chance de não existir mais motorista físico e ser um robô. Atendente, se você joga professor, ele dá assim 2%, 3%. Porque eu acho que entra em uma coisa que você trouxe, você falou em algumas coisas, que é o papel do professor, o ofício, o que permanece e o que muda. E eu acho que nesse o que permanece e o que muda, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, se o professor se colocar na posição de ser o transmissor, fazer a transmissão de conhecimento ou de informação, ele vai ser substituído, porque eu consigo, Rui, criar um videozinho ou mesmo um pequeno algoritmo para responder perguntas. Então, se é só fazer isso, realmente vai sumir. Graças a Deus, porque na sociedade que a gente tem hoje, eu acho que o que o professor precisa fazer dentro de sala de aula é criar um ambiente que favoreça essa construção do conhecimento de uma forma colaborativa, ao contrário da escola que eu passei, que eu tinha que decorar e ainda competir umas notas, e fazer os alunos pensarem. Se o aluno não for capaz de pesquisar, de avaliar o que ele pesquisa para ver se é fake ou se ou não, como que ele vai fazer essas relações, e nesse ambiente o professor fazer essas mediações, mas não ser o cara que entrega uma informação apenas. Então, eu estava pensando aqui no que você foi falando, e eu acho que essa criação de ferramentas, desde o martelo até novas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, alguém precisa manusear. Eu conheci uma pessoa do Amazonas, trabalha num espaço maker lá, e eles automatizam uma série de máquinas que estão no campo. E a gente estava conversando e ele falou, Rui, o que eu mais ouço é, nossa, você está tirando o emprego de muita gente. E ele respondeu, ele falou assim, eu estou tirando o emprego de uma pessoa que entraria num forno a 100 graus para mexer no tijolo, para pegar madeira, carvão. Isso não é um trabalho para a pessoa, isso tem que ser um trabalho para a máquina. A pessoa tem que manusear a máquina. Então, algumas coisas vão mudar. O que a pessoa ficava no campo fazendo, ela vai operar de uma outra maneira. Mas também quem vai fazer isso? A gente tem que preparar esses alunos para um futuro. Como que ele vai lidar com toda essa tecnologia? E independente se o aluno vai ser um programador, um engenheiro, mas se ele for um artista, que ele use a arte e a tecnologia para se expressar de outra maneira, mas que ele veja a possibilidade. E, de novo, se ele não conhece a tecnologia, você está refém de ser só usuário. Você falou sobre produtor e usuário. Eu acho que um produtor, ele pode ser um usuário. Agora, para um usuário ser produtor, tem que ter uma mudança da forma de pensar e de agir. Porque eu uso o celular o dia inteiro, mas eu adoro abrir para ver como funciona, entender a parte física e entender como alguém programou, para eu poder fazer isso também. Então, como que a gente insere, como professor, como a gente insere essas novas tecnologias, mas de uma maneira que o aluno seja produtor também de conhecimento, que ele mude o ambiente, o mundo ao redor dele, que ele seja um agente de transformação, de mudanças. Eu acho que tem esse pensamento também, assim, essa expressão, assim, pensar com as mãos, né? Existe essa expressão, né? Pensar com as mãos. Eu acho muito interessante, assim, no lugar do professor, a gente se colocar nesse papel, né? Então, assim, não é que eu não vou ler, não é que eu não vou me atualizar sobre os discursos que estão sendo trazidos, não é que eu não vou, mas aquilo só se torna algo importante, assim, e que eu posso dizer que aquilo faz parte do meu ofício, se em algum momento eu colocar aquilo na prática, se eu fizer, né?
E uma coisa que eu acho muito interessante é como a gente pensa sobre muitas formas de fazer as coisas, mas quando a gente está lá na sala de aula, às vezes a gente repete modelos obsoletos, né? E como é difícil o espaço da criação. Então, por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa. Eu entendo que o meu ofício é ser uma mediadora de leitura. Isso é o mais importante, assim, se disser uma coisa importante do seu trabalho, eu diria isso, né? Mas para eu fazer isso, eu preciso também me provocar e me deslocar para lugares não tão seguros, né? Que criem novas possibilidades de encontro e de interlocução e de formas de aproximação com o texto, que não aquelas que eu vivi como estudante, né? Uma das coisas mais tristes que acontece com o ensino da literatura dentro das escolas é que todos os adolescentes, por exemplo, odeiam ler. Aí fica essa discussão, eles odeiam ler porque os games, eles odeiam ler porque o WhatsApp. Não, gente, eles odeiam ler porque ninguém ajuda eles a gostarem de ler. E gostar no sentido do labor, do trabalho, porque você gosta suando a camisa. Você não gosta assim, peraí que agora eu vou ler Machado, nossa, que delícia, com 15 anos. Isso não existe, né? Isso é uma produção de um lugar de leitor totalmente idealizado. Isso não vai existir, né? Então, o que pode, talvez, existir é um leitor que, no labor, no trabalho, num encontro com uma obra, mediado por um mediador de leitura, encontre algum prazer. Então, senão a gente fica muito rendido, né? E daí montam-se as oposições. Ele não gosta do livro porque existe o game. Parece um pouco simplista, né? Não sei, parece um pouco simplista. Acho que tem outras camadas entre, né? Não sei, acho que a Fátima ia falar uma coisa. Adriana, eu acho que tem uma coisa que aí a gente começa a conversar, né, com a história e com o ofício do professor, né? Se a gente voltar para trás, o professor era o que sabia, né? Era o detentor do saber. E é interessante pensar como a leitura, né, oferecer, transmitir, ensinar, possibilitar esta ferramenta que, na verdade, é algo bem elaborado, né, atingir a leitura não é só decifrar aqueles signos que são ligados entre si e que fazem combinatórias e que você decifra uma palavra, né? Existiu o professor durante a história toda que tinha esta função. O ofício era instruir e chegar nesse letramento. Quando você vai falando daquilo que você hoje observa, daquilo que você toma para você como tarefa e como executora, né, é isso que está entre, né, que até eu queria um pouco, eu não estou dentro de sala de aula, mas eu acho que tem um tanto que ainda é um grande desafio para quem está no ofício de professor, que encontrar esse que já decifra, mas que ainda não tem domínio da leitura.
Então, e você como professora da língua, né? O que tem na língua que eu posso... e aí eu vou entrar em alguns tipos de alunos, né? Então, tem o aluno que vai ler e vai entender aquela frase, né? Vai ter o aluno que vai ler e vai dizer: ah, não entendi nada, né? Então, ele repete, mas ele não faz nenhuma ligação. E tem o aluno, tem outros, mas tem aquele que, se eu leio para ele, ele entende. Então, o que tem na minha leitura, que isso eu acho que é uma coisa bem interessante, o que tem na minha leitura que faz você entender? Né? E aí abre para todo mundo que está em sala de aula, porque eu acho que sempre intriga, e voltando, né? O professor, né? Ele quer que o aluno aprenda, né? Se tem uma coisa que a gente gosta de ver, é o aluno aprendendo, né? Então... Sabe que tem um texto muito lindo, agora eu não lembro de quem é, mas depois eu posso mandar. Eu estava com o nome dele aqui, mas sabe quando escapa? Mas ele faz uma metáfora muito bonita sobre a leitura em voz alta e uma pessoa que toca piano, né? Então ele fala: por que é maravilhoso ouvir um pianista tocando piano? Porque o pianista, ele domina o código, né? E ele vai além, ele cria, né? Ele põe a marca autoral dele. Então, quando você ouve alguém tocando piano, você fica maravilhado. Do mesmo jeito, quando você ouve alguém lendo, você é levado para uma camada de sentido que não está só, por exemplo, nessa camada da decodificação. E é muito interessante pensar, por exemplo, eu que estou na Babel, né? Na Babel eu tenho um duplo papel, porque eu sou professora e coordenadora, né? Mas e na sala de aula na EJA, pensar, por exemplo, a ler em voz alta é uma coisa que some, né? É uma prática muito potente na educação infantil, no Fundamental 1, porque o letramento, bi, bó, bó, e depois ninguém mais fala disso. E é uma ferramenta mega potente, né? Potente porque é isso que a Fátima falou, ela é capaz também de dizer, olha o que é possível você viver no encontro de um texto literário, né? E aí eu acho que uma outra coisa que você falou também me colocou a pensar assim, que de alguma forma a escola também vai rechaçando coisas que são consideradas obsoletas, né? Por exemplo, a palavra modelo. Modelo é uma coisa muito tradicional que engessa a pessoa vai ter que fazer igual ao modelo. Bom, sim e não. Sim e não. Por exemplo, na EJA, em N momentos, eu preciso dar um modelo. E não é um modelo do que ele tem que fazer, é um modelo do que se faz na escola. Porque o cara está voltando para a escola, às vezes, depois de 40 anos. Ele não sabe o que é escola. Ele não sabe o que é próprio da escola, né? Por exemplo, eu me deparei com uma coisa muito interessante que me pôs a pensar, que é o estudante receber uma atividade e falar, eu não sei fazer. E aí eu ia para perto dele e dizer, mas o que você não entendeu? Aí ele falava assim, é para escrever nessa linha, professor? É nessa linha que é para escrever? Então, assim, veja que em algum momento, a dúvida dele era muito... Não tinha nada a ver com língua portuguesa, com o texto, não tinha nada... Tinha a ver com um repertório de práticas escolares. Eu não tenho essa prática, né? Isso que está tão naturalizado, que é assim que se faz ficha, que é assim que se faz na escola, eu não conheço. E aí eu não posso fazer nada, né? Então, o modelo é a salvação desse cara. Né? E é claro, eu estou usando esse exemplo porque é o exemplo que eu estou próxima, mas eu acho que o modelo, por exemplo, que já foi muitas vezes crucificado,
é uma coisa que, em alguns momentos, pode ser muito potente, né? E que, às vezes, a gente abre mão em nome de, né? Em nome de não ser, né? Não sei. Deixa eu só falar uma coisa antes. Assim, eu acho que abre bem para discussão e acho que a gente pode... algumas pessoas estão já falando, né? E que eu acho que é isso. Até nas nossas conversas, né? Quando que a gente ouve o divórcio, né, da tradição, da memória, do modelo, da transmissão, né, para algo que tem que ser inventivo, criativo, totalmente decifrado pelo próprio aluno. Quando que a gente vai olhar de novo, que eu acho que tem a ver com o binarismo todo que você pôs, né? Dessa conversa, da tradição com a inovação, que a gente já falou também, enfim, acho que dá para... a tinta ficou muito pesada no lado do aluno, então ele que traz, ele que faz, ele que vem, é tão genuíno, mas quando que essa conversa vai juntar de novo? Porque eu acho que é uma boa conversa. Tem gente... Tem umas pessoas que colocaram aqui, a Ana que queria falar, né, Ana? Depois eu retomo aqui o chat. Não, na verdade, tá me ouvindo? O texto que vocês sugeriram, ele é um texto bem interessante, apesar de ser bem complexo, né? Bem difícil, e estava tentando fazer uma relação aí, talvez vocês possam me ajudar, em relação à ida do professor aos porões, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, que você fala, o que o professor está trazendo como ferramenta, como o que ele consegue, é o que está nos porões, né? E revisitar isso, eu acho que vai ser muito difícil, porque é esse professor que a gente tem na escola, né? Que ele tem que lidar, né, com um dos trechos que eu gostei muito, que está lá, que é uma citação do Foucault, que fala: meu papel é mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam, que elas tomam por verdadeiro, por evidente, certos temas fabricados em um momento particular da história. E acho que o que a gente está vivendo agora é que isso está vindo por terra, né? Então, os professores estão tendo mais dificuldade de lidar com uma situação que os alunos dominam mais. Então, como ajudar, né? Como a gente se ajudar como professor saindo do porão e chegando na parte da casa, aí, que é lidar com a realidade, né? Que é lidar com essa realidade e pactuar que os alunos são livres mesmo, e eles são mais livres do que eles pensam, porque eu acho que o que a gente traz do porão é uma prisão, na verdade, em relação aos modelos, em relação a tudo isso. Então, acho que é uma pergunta, né? Porque agora é a hora da virada, mas não é fácil, né? Eu acho, sentindo isso com os professores, e acho que fica só uma reflexão, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que eu vou provocar, assim, o que os alunos sabem mais? Né, às vezes é uma familiaridade com a ferramenta, né, que talvez eles tenham uma agilidade, mas tem uma coisa que é essa preciosidade que a gente estava falando da fala do professor, né, da escolha que o professor faz, desse encantamento que ele traz, que é algo que a gente esquece que é muito potente, né? Então a gente eu acho que os dispositivos da sala de aula tinham muito essa sensação de um controle, né? E o uso de uma ferramenta diferente tira da gente essa zona de conforto e nos coloca nessa situação de aprendizes. E eu fico pensando que tem uma coisa interessante que se a gente é modelo, a Thaís colocou aqui no chat que a forma, né, que o brilho dos olhos do professor é o que convida o aluno. Como é que a gente transforma esse nosso desconforto de lidar com o que a gente não conhece? Como é que a gente aprende o que a gente não sabe? Quando a gente é também professor, né? Porque tem um pedaço da língua que, né, como professora de língua, você vai dominar. Mas e o que você não domina? Como é que você aprende? Né?
esse lugar para a gente, como professor, dentro da sala de aula, que tem aquele monte de variáveis, que aí acho que tem algumas coisas que a escola entra, que é o controle dos corpos. Outro dia eu estava vendo um professor de língua que os meninos fecham a câmera, né? Todos fecham a câmera ao mesmo tempo. Ele falou, gente, eu estou me sentindo falando com lápides. Daria, eu estou me sentindo assim num cemitério, eu vejo só lápides com nomes e fotinhos. Pelo amor de Deus, abram a câmera e olhem para mim uma vez, só para saber que vocês estão vivos atrás da câmera. Então é muito interessante, porque mas ali tinha eu estou trazendo esse exemplo, porque era assim, era um desconforto. Que talvez a sala de aula, toda a performance que ele tem, essa angústia que a gente tem, aquele frio na barriga que a gente tem quando a gente entra na sala de aula todo dia, não apareça, né? Mas ali era tipo, socorro, abre essa câmera, porque senão eu não sei o que eu faço sobre isso. Então, acho que tem aí um desafio nosso, que talvez também de sermos modelo diante dessa possibilidade do como se aprende, né? Como é que a gente lida com esse não saber, que é uma coisa que na escola normalmente circula menos, né? Você entra com o poder daquele que sabe, né? E eu acho que essa palavra que a Ana trouxe, né, da liberdade, eu acho que também é a liberdade do professor. Porque, por exemplo, eu trabalhei junto com a Sil um tempo numa escola e era coordenadora pedagógica. Então, em vários momentos, eu numa conversa sobre o curso de um professor, eu falava, mas talvez uma coisa assim, você pudesse fazer assim. Aí, muitas vezes eu ouvi a pergunta, mas pode? Falei, mas, quer dizer, veja, e eu acho que isso precisa ser ouvido com muita delicadeza, porque em algum momento, esse professor, às vezes muito experiente, leu que não pode. Por exemplo, leu que não pode fazer, sei lá, avaliação com consulta. Estou dando um exemplo tosco, né? Ou leu que não pode fazer avaliação oral. Ou leu que não pode... Em algum momento ele leu, e isso estava escrito em algum lugar, né? Nisso que a Sil falou também, nessa naturalização de formas de ensinar. E aí ele leu que não podia. Então, eu acho que também tem um papel das instituições de ajudarem a liberdade a ser possível, a liberdade docente ser possível de alguma forma, né? Tem o tanto que é institucional e tem o tanto que é o próprio profissional. A primeira coisa que ele tem que fazer sim, vai dar errado, né? Se eu vou inventar uma forma de fazer, que é uma que eu nunca fiz, que eu não vivi como estudante, que eu não sei ninguém que fez, é possível que dê muito errado. Essa é a primeira coisa, eu preciso me desfazer desse medo de errar. E aí eu posso criar. Mas eu acho que institucionalmente também a escola tem que pensar por que está escrito que não pode, né? E por que às vezes você ouve numa posição de coordenador / interlocutor do professor mas pode uma coisa que você acha que é óbvia que pode, né? Eu acho que isso também é uma coisa para a gente pensar, a liberdade do estudante, mas a liberdade do docente. Por qual liberdade eu também quero lutar, né? Não sei. Porque, por exemplo, só para fechar, por exemplo, na EJA uma coisa que acontece muito como o adulto ele está resgatando uma escola que ele perdeu e que não existe mais, e um papel de aluno que ele não pôde ocupar, eles adoram aquela aula bem careta, que parece bastante escola, que daí eles falam, professora, tá bom, esse negócio da discussão, agora a senhora vai dar aula agora? Quer dizer, em que momento que você vai ocupar esse lugar da professora tradicional que vai na lousa? Assim, se eu der uma aula de morfologia, eles vão amar, embora eles não vão entender nada. É provável que eles falem, adorei, melhor aula do semestre, sem ter entendido nada. Por quê? Porque tá revestido de um valor, né? Que para eles é importante. Mas acho que essas coisas também, eu não sei, eu gostei muito dessa ideia que a Ana trouxe, assim, o exercício da liberdade que não está só no estudante, né? Tinha o Rui e a Silvana para falar. Levantaram a mão aqui. Quer falar primeiro, Silvana?
Eu acho que essa é super importante ter. Acho que liberdade é uma palavra muito boa. E a liberdade do professor, ela, acho que atualmente, eu vendo, parece que ela tem pilares na sua zona de conforto. Essa é a liberdade que ele tem para percorrer, onde ele sabe as respostas. E muitas vezes isso também é uma maneira do professor se proteger, eu não sei se é a palavra, porque se você responde uma pergunta, isso eu já vivenciei, de responder uma pergunta de um aluno com uma pergunta, eu ouvi, mas você não sabe? Mas você é professor. Tá, mas em que ponto te falaram que a minha função é te responder todas as perguntas? Ou a minha função é te ajudar a aprender? E será que os alunos sabem o que é aprender? E você não aprende a aprender do dia para a noite sem modelos, sem alguém te ajudando, se alguém fazendo você refletir sobre como você conseguiu passar por esse obstáculo, quais foram suas estratégias? Nossa, não deu certo essa? Quando não deu certo, o que você fez? Há perguntas como, o que você fez quando você não sabia o que fazer? Ou seja, chega um ponto que você realmente não sabe o que fazer. E mesmo nesse momento, você precisa ter estratégias. Seja chamar um colega, seja buscar no Google, seja testar e fazer mudanças. Não sei se vai dar certo, mas eu vou mudar. Então, acho que está muito entrelaçado a atuação do professor com a do aluno, porque culturalmente, tradicionalmente, a gente botou no ombro do professor todo o peso de o detentor do conhecimento na sala de aula. E muitos carregam isso e ficam receosos de responder um não sei. Então, talvez essa liberdade venha para o professor saber que a função dele é essa de ajudar o aluno a pensar, a criar boas perguntas e que o aluno consiga dar os próximos passos por ele mesmo e fazer essa ponte do que ele sabe, o que ele ainda pode, o que ele vai aprender, e também um apoio de trás, eu acho que institucional, de coordenação e direção, de falar, olha, se o pai cobrar a coordenação, olha, o professor não está dando as respostas para o meu filho, porque acho que institucionalmente também o professor fica com esse receio. Será que se eu fizer o meu aluno pesquisar, ele vai falar em casa que eu não estou ajudando? E se isso não está, talvez, no contrato do professor-aluno, falou, olha, pessoal, meu papel aqui é esse e o seu é esse. Então, como que eu te ajudo a chegar nos seus objetivos? Eu te ajudo? A famosa, ou eu te dou a vara e te ensino a pescar, ou eu fico te dando peixe. E o aluno precisa compreender isso. Mas é um trabalho que é contínuo. E acho que trabalhar fora da sua zona de conforto te traz desconfortos, claro. E você saber que você não precisa ter todas as respostas. E tudo bem se o aluno sabe mais do que você. Talvez o aluno seja uma pessoa que possa pegar o professor e dar a mão para subir as escadas do porão para a sala e da sala para o sótão. O professor não tem que saber esse caminho todo sozinho. Acho que a relação professor-aluno hoje é muito mais dialogada e uma troca do que de um lado só, por osmose, que sai do meio mais para o meio menos. Uhum. Silvana queria falar, Sil? O Thais também fez um comentário aqui que a educação infantil tem um espaço de experimentação maior, né, na relação professor-aluno, não tá tão pautada, né, nessa questão da resposta. Eu acho que como a Adriana colocou, a gente tem assim alguns territórios, né? Quando a gente está falando da educação para jovens e adultos, quando a gente está falando para a educação de crianças pequenas, mas eu acho que surgiram em palavras bem interessantes, né? Que o modelo, né? Eu acho que eu acrescentaria aí autonomia. Eu já participei nas duas frentes. Eu tenho formação para EAD, para ser professora nessa situação. E o que eu percebo? Que o novo professor,
não tenho preparo, os cachorros não deixam, gente. O novo professor, falta o preparo para o novo professor, e é o preparo tecnológico de acesso de cultura maker, vamos colocar assim. É que assim, eu gosto muito de cultura maker, eu já participei de alguns projetos, a Silvia sabe. Então, o professor, na verdade, ele é um grande pesquisador. Eu vejo o professor nesse papel. E quando a gente é um grande pesquisador, a gente se coloca como modelo, que eu acho que é o que a Fátima falou. Qual é o problema de termos modelos, né? A Adriana também pontua bem. Existe uma diferença muito grande entre o que é arcaico e o que é conservador, né? Que é o modelo de pesquisa, de que vamos chegar no momento que eu não sei, vamos pesquisar, vamos atrás. E eu acho que esse novo modelo de ser professor, eu acho que tá ligado à autonomia. Eu lembro que a minha grande dificuldade no começo, tanto como estudante de EAD, a Silvia sabe que eu tenho uma formação em EAD, né, por uma federal, que ficava em outra cidade, distante daqui 3 horas. E no começo foi muito difícil, porque eu tive que estabelecer comigo mesma uma questão de autonomia. Eu tinha autonomia para decidir como eu ia estudar. Eu tinha as ferramentas, eu tinha os professores à minha disposição, mas eu tinha que decidir como é que eu vou fazer uso disso tudo. Então, agora olhando para o território que a gente fala da educação infantil, o que a gente pode, o que a gente percebeu que a gente pode fazer? A gente pode implicar as famílias no processo de ensino-aprendizagem, que eu acho que era a coisa que fugiu totalmente, né? Que a gente escuta muito o pai falar, mas a escola não para o meu filho, a escola não para o meu, né? Não trouxe a resposta, não pesquisou, não procurou. Quer dizer, a escola acha que o professor está a serviço. E nesse momento, eu acho que assim, o ganho que a gente teve é de trazer a família para perto da gente e falar assim, o pai, eu tenho uma família que fala assim, eu trabalho o dia inteiro e eu não tenho tempo. E eu falo, então, mas você tem um filho. E agora? Ah, mas eu só tenho tempo de sábado de manhã. Eu falei, ótimo, então a gente vai trabalhar, você vai se organizar, a gente vai criar uma rotina. Você aí na sua casa vai criar uma rotina de estudo para o seu filho. E a gente vai estudar sábado de manhã, então. Ah, mas a senhora vai ficar disponível? Eu vou, porque eu acho que a disponibilidade do professor vai muito além daquela coisa regular. Eu sei que não é para ser, a gente não está para... Ninguém se torna professor à toa, gente, porque gosta de dinheiro, porque senão a gente ia trabalhar no banco. Não é? Porque eu escuto de colega falar assim, mas você vai trabalhar fora do seu horário de trabalho? Eu falo, olha, nesse momento, eu acho que essas relações, inclusive de trabalho, precisam ser pensadas no caso do professor, porque eu vou deslocar um tanto de horas do meu trabalho para atender essa família que não dá conta de segunda a sexta. Não dá e nem vai dar. E aí, quando você implica a família quer te devolver, né? Quer falar assim, olha, você que tem o problema, o filho é meu, mas o problema é seu. Não, não. Esse problema é nosso. Então, eu acho que o novo professor tem esta tarefa. E a família, eu acho que é a brecha que a gente tem para implicar, trazer a família de volta para essa conversa. Especialmente no segmento da educação infantil, né, senhor? Você está falando disso, assim, o que é esse papel desse professor da educação infantil? Ouvindo você falar, é exatamente esse processo em que você sai desse universo da família e vai fazer essa introdução no mundo da cultura. Mas não é uma coisa que eu arranco a criança da família e jogo, não, né? É um trabalho. E aí, isso, nesse momento, é bom. Isso é o precioso. É como que nós vamos continuar fazendo essa ponte entre o espaço da família o espaço do mundo, com esse outro que não é a família. Então, sim, enfim, eu estou só pensando naquilo que a Adriana falou um pouco do que está na tua mão, né? Quer dizer, como é importante pontuar que essa é uma função importantíssima da educação infantil, né? Esse ingresso no mundo compartilhado, né? Nesse outro que sai do núcleo familiar. E o professor de educação infantil é a pessoa que faz isso, né? Essa relação com a família na educação. A gente fala que quando uma criança entrar na escola, você vai trabalhar, educar a criança e a família, né? Isso, nesse ingresso, porque a família também até então não viveu essa experiência, né? É interessante isso que você traz como
esse ponto fundamental do professor de educação infantil, né? Acho que era isso. Sil, só para acho complementar a fala da Silvana e também da Thaís, que fala do jardim de infância, tem um laboratório no MIT que chama Lifelong Kindergarten, que é jardim de infância para a vida toda. Desde 2015, a gente tem uma parceria com eles, a gente já desenvolveu projetos para crianças da rede pública, formação de professores, e o tema assim, lá, jardim de infância para a vida toda. O que a gente pode pegar do jardim de infância que deveria permanecer, só que vai sendo tirado dos alunos? Então, assim, às vezes a gente propõe atividades com massinha para professores de física. Eles, não, mas por que eu vou usar massinha? Os meus alunos já são grandes. Eu falei, então, mas seus alunos, por serem grandes, eles não erram mais, eles não precisam de um material que seja fácil modelar. Se você errar, você ajusta rapidinho. E a massinha, por trás dela, tem o conceito do trabalho com erro, do refazer, do olhar para alguma coisa e falar, não, isso aqui eu preciso ajustar. E você tem um ajuste de 1 segundo, você consegue modelar com o dedo. Então, eu não preciso... Tem coisas no jardim de infância que é a experimentação, o trabalho colaborativo, o explorar o espaço, o testar e o errar, que deveriam estar na escola toda, não só até o 3º ano do ensino médio, mas na faculdade. E aí eu falo por experiência própria, eu fiz física e eu sabia muita matemática na física e fui aprender física quando eu comecei a dar aula, porque eu comecei realmente a experimentar, fazer testes. Então, acho que tem uma coisa do jardim de infância são as atividades, mas os materiais, de incentivar. E acho que nesse processo de, como a gente está falando com o educador, de fazer essa formação do educador, para ele errar constantemente, se colocar no papel de um eterno aprendiz. Porque quando você se coloca no papel de aprendiz, você vai lembrar quão difícil é aprender e que estratégias você precisa mobilizar. E quando você faz isso, as suas práticas vão ter esse reflexo, porque você vai trazer novas ferramentas, sejam elas tecnológicas ou pedagógicas, você vai desenvolver coisas para os seus alunos para eles percorrerem esse processo com intencionalidade. Porque quando a gente, professor, com toda a bagagem que a gente tem, a gente está aprendendo alguma coisa nova, a gente identifica pontos que são difíceis e a gente fala, aqui eu vou precisar me organizar, eu vou precisar disso, disso, disso. Se o aluno não vivenciou isso, ele precisa do seu exemplo. Então, ter intencionalidade no planejamento de colocar esses pontos que eles não vão conseguir sozinhos, mas eles vão conseguir com a mediação do professor, dos colegas, de materiais, e fazer essa reflexão em cima disso é importante. Então, trazer o fazer, que a Silvana trouxe, a cultura maker, algumas vezes, e o fazer com a reflexão, porque o fazer pelo fazer é só o fazer. Se tem uma reflexão e tem esse momento de metacognição do aluno entender o que foi o problema, levantar estratégias, propor novas ideias, ele vai começar a entender como ele aprende. E quando ele começar a entender como ele aprende, a autonomia dele vai ser muito mais rápido, porque aí a autonomia está sendo construída em cima de alicerces mais sólidos. Porque às vezes eu vejo professores, eu falei para meus alunos fazerem isso e eles não fizeram nada, ficaram perguntando, professor, o que eu tenho que fazer? É assim, é assado? Claro, a vida inteira ele ouviu isso e de repente você está falando para ele fazer de outra maneira, sem dar o exemplo, sem modelar. E ele vai ficar perdido. Então é um processo de transição e ele precisa entender. Quando ele entender, aí ele vai ficar muito mais autônomo. E, inclusive, né, Rui, eu acho que tem uma coisa que acontece muito, que é a naturalização de práticas essencialmente escolares, que ninguém ensina, mas o aluno devia saber. Né? Então, assim, por exemplo, na área de língua, ninguém ensina o aluno a fazer registro no texto, mas ele devia saber. Aí, quando o menino chega no 7º ano e não sabe fazer, fala, mas ele não sabe nem fazer registro.
Aí, bom, quem ensinou ele a fazer registro? Eu não, eu também não, eu também não. Bom, mas ele devia ter aprendido como, né? Então, assim, isso é uma coisa que é interessante da gente pensar também, né? Que para além daquele corpo de, né? Assim, então, cada um tem o seu território, né? No sentido quando a gente é professor especialista, mas o professor da educação infantil também tem seu corpo de coisas para colocar em movimento com o seu grupo, mas que os procedimentos, né, e os modos de se relacionar com as coisas também precisam ser ensinados e não naturalizados, né? Então, você talvez tenha, sim, que gastar muitas e muitas aulas do seu curso de língua portuguesa para ensinar ele a fazer registro no texto, né? Aqui grifa, aqui puxa, aqui a gente podia fazer assim. Se você não ensina, depois como que você vai falar que ele não aprendeu, né? E aí é isso, assim, tem uma coisa que a gente pode pensar que tem aluno que não precisa de escola, né? Assim, quem que nunca viveu essa situação? No conselho de classe, fulano não precisa de escola, ele pode ficar na casa dele. A gente não está fazendo nada por ele, porque ele está se fazendo sozinho. Esse cara existe na escola, né? Mas não é ele que deveria ser o nosso foco de pensar sobre, né? Porque ele não precisa da gente mesmo. Existe, mas, né, tem que pensar sobre os outros, né? Eu acho que tem um elemento que você trouxe, que eu acho que é interessante a gente pensar, que talvez seja um efeito também do momento, que há coisas que a gente aprende na escola por pura imitação, por estar no ambiente escolar e por reproduzir. A retirada dos alunos do ambiente, da sala de aula, aquela coisa, sabe? Que você olha em volta e faz o que todo mundo está fazendo, que é um pouco isso, né? A gente aprende muitas coisas assim, né? Na vida. E na escola, muitas, né? E isso também é um elemento que vai ser importante a gente pensar, porque talvez sobre aí para o professor, né, a constatação de que tem algumas coisas que se perderam, que é aquela coisa de, sei lá, a forma como os móveis estão colocados na sala, o que está na lousa, né, tudo isso ensina um monte de coisas para o aluno, né, que vão mudar, que estão mudando nesse momento. Então, acho que pensar um pouco nisso, que a gente dá essa aprendizagem que também se dá na escola em todos os segmentos, que é do campo da imitação, né? Desse comportamento, desse movimento que o grupo dá e que vai dando tom e a gente vai aprendendo um monte de procedimentos, né? E jeitos de estar dentro da escola que agora ficam um pouco mais difíceis, né? A gente está quase com o nosso horário. Eu queria fazer uma observação. Uma coisa que me chama a atenção, que a Adriana falou, é da forma e do conteúdo. Eu acho que a gente vive, ela trouxe a questão da prática, eu acho que o ofício do professor é ensinar. Seja ele na educação infantil, na educação, qualquer segmento da área da educação é ensinar. E eu vejo que, assim, nesse momento, como forma e conteúdo, o conteúdo deveria mudar. E tem escolas que não mudam o conteúdo. E nem tem liberdade de mudar o conteúdo. Daí ela reproduz aquilo que estava planejado. E o professor não tem liberdade de mudar o conteúdo porque ele tem um planejamento e tem que manter esse planejamento. E eu acho que a grande questão que eu vejo hoje é que mudou a forma. Deveria se mudar junto o conteúdo. A gente tem que ensinar outra coisa, é uma outra demanda. Eu sinto que é uma outra demanda que os alunos estão tendo. Então, não cabe ensinar a mesma coisa. Nem em nenhuma área da educação deveria caber a gente não pensar o que vamos ensinar agora. Porque o como e a forma estão juntas. E eu acho que muitas escolas se reproduzem, querem manter o conteúdo, e eu acho isso impossível e cruel. E também, às vezes, quando eles tentam mudar, a liberdade do professor é tolhida, eles são tolhidos, eles ficam inseguros, assim, diante disso, e eu acho que é aí que eles se sentem muito pouco respaldados. Eu acho que essa é a grande coisa, porque tem que mudar, mas tem um currículo a seguir, e é impossível. Eu acho que esse é o grande dilema do professor hoje, eu sinto assim.
que é um grande dilema desde, assim, não dá para educação infantil, como que vai fazer online? Então tem que pensar o conteúdo da educação infantil é outro, o que cabe ao professor da educação infantil nesse momento que a gente está vivendo? Não tem, desculpa, não dá para se ensinar online alguns conteúdos, cores, sei lá quais. É outro, o que essa criança está demandando nesse momento que a gente está vivendo? Não sei, queria essa é a minha contribuição, essa é a minha grande angústia. Eu acho que a gente, essa fala da Elo joga a gente lá para o começo, onde a Idri falou, o que está na mão? Né? O que está na mão, assim, nesse momento, assim, o que está na mão do professor? De fato, né? Se você não consegue ter esse tempo da reflexão, porque é isso, as políticas públicas, enfim, aqui tem uma coordenadora, né, diretoras pedagógicas e orientadoras, a gente sabe o tamanho do transatlântico que é a educação, né? Movimentar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, fazer uma mudança é sempre muito complexo, né? Tem uma escala de coisas que estão em jogo que é muito complexo. Mas é isso, assim, pensar esse miudinho que está muito mais próximo da figura do professor nesse sentido. É uma reflexão importante, porque no final, de alguma forma, quem está na linha de frente é o professor, né? Ele está aí nesse lugar, né? Com essa possibilidade de poder atuar. A gente está com o nosso tempo chegando, a gente só queria mostrar para vocês como a gente, acho que as conversas, e a gente pode se pôr a pensar, como a Ana Cláudia falou também, tem algumas coisas do texto. A gente trouxe queria mostrar para vocês uma ferramenta que o Rui vai rapidamente apresentar, a gente vai disponibilizar o link para vocês, porque vocês podem pôr anotações ali, e aí a gente também ir compartilhando até o próximo encontro, coisas que a gente pode trazer ou responder diretamente, né, encaminhar para vocês. Antes de apresentar, só avisar que eu coloquei o link aqui do site, que você coloca lá uma profissão e ele dá a porcentagem. É um algoritmo, mais uma brincadeira, tá? Não é assim, isso não é prevendo o futuro. Tem um algoritmo que eles levam em consideração algumas coisas e ele te dá a porcentagem. Então tem o link. Eu sugiro que quem tiver vontade de ver, só clica para abrir, porque depois que fechar a sala, ele não fica mais disponível. Mas qualquer coisa, se alguém precisar, no próximo encontro eu também coloco. Bom, enquanto a gente estava... Bom, acho que vale a pena só vocês também saberem. Esses encontros, eles são bem dinâmicos. Então, muito do que vocês trazem, a gente usa para construir o próximo encontro e assim vai ser no terceiro. E a gente percebeu que poderia ser útil uma ferramenta que fosse colaborativa, todo mundo pudesse mexer ao mesmo tempo. É como se fosse uma lousa ou um flip chart, onde você coloca post-its. Então, a gente colocou aqui algumas perguntas referentes, são mais gerais. Então, quais são as principais dúvidas sobre o que foi discutido, ideias que surgiram após as nossas conversas, e um espaço para sugestões. Enquanto a Adri falava também, eu inseri as perguntas dela aqui, as perguntas que ela fez para vocês refletirem. E o mais legal é que quando você entra, você dá 2 cliques, você cria um post-it. Ó, eu posso diminuir, posso aumentar, eu posso deixar ele pequeno e eu dou zoom. Rui, é parente daquele Jamboard, sei lá? Parece, né? Eu acho que eu não lembro de ter usado esse, mas é bem parecido. Se ele tem essas funcionalidades, e é uma ferramenta que ela é gratuita. Então, a gente sempre vai privilegiar ferramentas gratuitas e muito mais open source. Se a gente puder open source, que as pessoas ainda podem contribuir para melhorar a ferramenta. Então, eu vou colocar o link no chat, porque eu acho que são ferramentas que podem ajudar os professores. Opa, onde eu estou? Aqui. São ferramentas que podem ajudar os professores a, nesse momento online, criar um ambiente colaborativo, que os alunos podem inserir ideias, pesquisas e todo mundo ter acesso ao que o outro também produziu e construir em cima da ideia do outro. Então, dependendo do momento, se vocês acharem viável, é uma ferramenta que pode ser utilizada. Eu vou também... Aonde, Rui? Eu coloquei no link.
Aqui no chat. No chat. Mas Ah. eu encaminho o link depois para vocês. Eu posso encaminhar por WhatsApp. A gente está Isso, a gente gravando. coloca no Eu WhatsApp copio também. e mando todos os links para vocês no WhatsApp. Ô, Rui, eu estava dando uma olhada aqui, eu acho que o chat do Zoom tem uma funcionalidade que você pode salvar, porque tem tanta coisa boa aí escrita. Eu acho que pode salvar essas anotações, esses do Nós estamos gravando, fica tudo na gravação. Aí a gente pode ver Eu como posso exportar também. chat. Eu O posso chat fica na gravação? Fica gravado, a sessão toda fica gravada. Sessão é boa, né? Não, é Isabel. sessão, é porque chama sessão mesmo, né? Que a gente fala toda... Mas além de gravar, eu consigo exportar. Então, antes de É isso que eu estou falando, porque Eu o que está escrito não vai ser gravado. Ah, entendi. Então eu já vou exportar, porque aí depois a gente compartilha também o arquivo, tá bom? Ô Rui, esse link que você está mandando é para a gente escrever durante até quarta-feira? Vocês podem escrever sobre até quarta-feira, mas a ideia é compartilhar novas ferramentas também, o que pode ser usado nesse momento. Tudo que a gente conversou e perguntas que a gente gostaria de ouvir, o que vocês pensam sobre, estão lá. Isso ajuda muito a gente a pensar e fazer algumas coisas para o próximo encontro. E é um jeito legal de você também explorar a ferramenta. Lembrando, o professor ele sente dificuldade quando ele tem que propor o uso de uma ferramenta nova, então acho que é uma prática muito boa a gente sempre utilizar, testar algo novo, porque a gente vai lembrando como é difícil. E isso vale para os alunos. É que nas ferramentas tecnológicas, eles têm mais facilidade do que a gente. Ô, Rui, só uma pergunta. Você dá aula particular? Porque acho que eu estou precisando de uma aula particular de uso de ferramentas. Mas você sabe que o negócio é experimentar, né, Rui? Hoje no Google tem tanta informação. O negócio é ficar navegando, ficar com medo, né? Tem que ter uma graça no final para pelo menos descontrair. Essa coisa do Google é maravilhosa, né? Assim, quando dá errado, aí você fala, como resetar a senha do tananã. Mas isso é uma coisa, assim, para mim isso é muito... Eu sou muito analógica, assim. Agora que eu tenho essas ideias, antes eu ficava ligando para as pessoas. Imagina, a pessoa já vai pensar, nossa, que pessoa mala, por que ela não dá um Google? Fica me perguntando como que é para fazer. Eu aprendi a ligar para a Apple. Gente, para mim, eu ligo na Apple e falo, e aí, o que eu faço? E daí o cara já vai, agora vai para cá. Nesse período. Mas eu acho interessante isso, porque a gente teme mexer com a ferramenta. Né? Isso também é uma coisa, né? A gente fica com medo de errar. E às vezes a gente não aposta na nossa intuição, né? Um pouco. Tem um exercício que a gente vai ficar meio explorando. É medo como se pudesse acontecer uma coisa muito escabrosa e que não pode ser consertada, né? Assim, né? Uhum. Não é bem assim que funciona. Eu já tô com medo de fazer bobagem lá. Não tem problema. Fiquem à vontade de explorar. Se alguma coisa deletar, depois a gente escreve de novo. Não tem problema. Só não deleta o amiguinho. Cuidado para mandar para a pessoa errada também. Isso acontece muito, né? Quando a gente usa ferramentas. Encaminha, manda uma coisa para uma pessoa que é para outra, sei lá. Bom, pessoal, nosso tempo já estourou. No próximo encontro, a gente vai continuar com a nossa conversa a partir da fala da Fátima, da Dri, e a gente vai conversar um pouquinho quais são essas novas ferramentas, refletir sobre o uso das ferramentas realmente como ferramentas, não como o meu objeto. Eu não quero, vou aprender programação porque eu tenho que programar. Não, qual é o problema que essa ferramenta soluciona? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, algumas metodologias. Vamos visitar bastante a Movimento Maker, mas a gente também vai trazer algumas ferramentas que a gente desenvolveu para
documentação desse processo, para reflexão durante esses momentos, que tipos de rotina de pensamento a gente pode inserir para tornar esse pensamento, a aprendizagem visível, para que o processo seja valorizado e não só o produto final. Então, próximo encontro a gente vai falar de bastante coisa. E se vocês puderem ajudar a gente respondendo essas perguntinhas no documento... É isso que eu ia falar. Se vocês colocarem aí um pouco da demanda de vocês, a gente pode ir mais na direção das expectativas e daquilo das perguntas que vocês tenham, né? Tá bom? Então, gente, é isso. Nos vemos na quarta-feira. Tchau, pessoal. Tá. Boa noite. Tchau, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.